Olá, queridos amigos, uma boa tarde a todos. Estamos aqui nós juntos mais uma vez para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje cabe a nós o capítulo 26, Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Em todos os itens 1 a 10. Então, nós vamos passar pelo dom de curar, preces pagas, mercadores expulsos do templo, mediunidade gratuita. Bastante coisa, muita coisa para nós estudarmos hoje. Então, para a nossa página de abertura, eu gostaria de ler uma página de Emmanuel do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier. É a lição número 28 e tem o título Escritores. E se refere a uma passagem de Marcos: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. E Emmanuel nos diz assim: as letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. É preciso fugir aos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Há livros cuja função útil é a de manter aceso o archote da vigilância nas almas de caráter solidificado nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Me coloca entre aspas esse termo. Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Pergunta ele. Vossa alma, igualmente, não poderá nutrir-se de ideais inferiores na base da irreligião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina. Assim como o corpo não pode se alimentar de substâncias apodrecidas, a alma também não pode nutrir-se de ideais inferiores, diz-nos ele. Observai os modelos de decadência intelectual e refleti com sinceridade na paz que desejais intimamente. Isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Graças a Deus. Vamos então, queridos, unir nossos corações numa prece bem simples para agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer à espiritualidade, ao Dr. Herman, aos dirigentes espirituais da nossa Casa do Caminho, por mais esse momento de estudo e reflexão. E que esses amigos, assim como Jesus, estejam conosco. E nós pedimos a eles que nos auxiliem, que nos amparem, que abram nossos corações e mentes para que nós melhor aproveitemos esse momento. Agradecemos, então, aos dirigentes da nossa casa, agradecemos a Jesus e sempre, acima de tudo, nós agradecemos a Deus, nosso Pai, a quem pedimos amparo e proteção também. Graças a Deus. Então, no primeiro item, que nós temos aqui, o dom de curar, se refere a essa passagem de Mateus 10:8. Devolvei a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. E o texto nos fala que Jesus disse
isso aos discípulos, e com essas palavras determina que não se deve pagar por aquilo que a nós mesmos nada custou. Ora, o que eles haviam recebido de graça foi a faculdade de curar doenças e de expulsar demônios, isso é, os maus espíritos. Esse dom lhes havia sido concedido gratuitamente por Deus para o alívio daqueles que sofrem e para ajudar na propagação da fé, na continuidade do que Jesus estava exemplificando. Então, Jesus recomendava que não se confundisse a materialidade com aquilo, o valor monetário com aquele dom, que não transformasse em um meio de comércio. Esse capítulo, em resumo, assim, em grosso modo, se refere a isso. Não é? Se nós pudéssemos resumir esse capítulo, que é até um pecado resumir, porque é tão grandioso, tão profundo, mas se nós pudéssemos, assim, se fôssemos obrigados a sintetizar numa só pequena frase, seria mesmo, ao meu ver, materialidade versus espiritualidade. Então, que não transformasse em meio de comércio, nem em objeto de especulação, nem muito menos no meio de vida. E ele vem, então, no item 3, falar das preces pagas. E essas preces pagas, né, esse item 3, ele se refere a uma passagem que está em Lucas, em Marcos e em Mateus. Em seguida, ele disse aos seus discípulos, em presença de todo o povo que o escutava: guardai-vos dos escribas que se exibem passeando com longas vestes, que se refere lá à nossa leitura, né? Que adoram ser saudados nas praças públicas e ocupar os primeiros assentos, quer dizer, aparecer, né? Nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que, sob o pretexto de longas preces complicadas, cheias de termos difíceis, devoram as casas das viúvas, quer dizer, exploram. Essas pessoas receberão uma condenação mais rigorosa. E no item 4, ele vem falando, Jesus também disse, não façais com que paguem vossas preces. Preces pagas. Não façais como os escribas, que, sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Quer dizer, eles apoderavam-se do dinheiro, enfim, dos bens das viúvas. E as viúvas estavam ali indefesas, e eles aproveitavam essa fragilidade. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer pagar a prece que se dirige a Deus por outra pessoa é transformar-se num intermediário assalariado. A prece, então, torna-se uma fórmula cujo tamanho fica proporcional ao preço que ela custa. Quer dizer, quanto maior a prece, mais elaborada, custaria mais. Ora, das duas, uma, ou Deus mede ou não mede suas graças pelo número de palavras. Imagina se Deus vai medir suas graças pelo número de palavras. Se forem necessárias muitas palavras, por que dizer poucas? Ou quase nenhuma? Por aquele que não pode pagar. Então, quem não pode pagar, fica sem prece. É uma falta de caridade. Se uma palavra é suficiente, as demais são inúteis. Por que, então, fazer pagar por elas? É desonesto, é uma desonestidade, ele nos diz. Deus não vende os benefícios que concede. Por que, então, imagina se Deus fosse vender os benefícios que nos concede, que nos concedeu e que nos vem concedendo. Deus nos concede tudo. Nós jamais poderíamos pagar, por mais milionários que fôssemos. Não há preço para isso. E ele continua, Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se solicita da sua misericórdia a uma soma de dinheiro.
não há dinheiro. Do contrário, dele resultaria que, se a soma não é paga ou é insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas. Não tem dinheiro, não tem justiça nem clemência. A razão, o bom senso e a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estipular o preço para a sua justiça. A justiça de Deus, essa frase é belíssima, é como o sol, é muito expressiva. É como o sol existe para todo mundo, para o pobre e para o rico. Se consideramos imoral fazer comércio com as graças de um soberano da terra, seria lícito vender as graças do soberano do universo, do soberano absoluto, da perfeição absoluta do nosso Pai celeste que nos criou. As preces pagas têm um outro inconveniente. É que aquele que as compra, quer dizer, quem compra a prece, acredita, na maior parte das vezes, que está dispensado de rezar ele mesmo, porque se considera quite a dar o seu dinheiro. Então, imagine uma encomenda de prece. Né? Alguém pede, vai lá, eu estou com esse problema, faz uma prece lá para mim, e eu vou te pagar por isso. É complicado a gente imaginar, mas nós estamos nos reportando lá aquele tempo, né? Sabe-se que os espíritos são sensibilizados pelo fervor do pensamento daquele que se interessa por eles. Mas qual pode ser o fervor de quem encarrega uma terceira pessoa de orar por ele e ainda por cima em troca de pagamento? Já encarregar outra pessoa de orar por nós, a gente já não consegue ver muito sentido, aliás, sentido nenhum, porque é como aquele que diz que não vai à casa espírita e pede a gente, você vai lá. Então, reza lá por mim, faz uma prece por mim. Então, se a gente olha um pouquinho para o sentido da prece, a gente não consegue entender esse tipo de coisa. Porque a prece envolve o nosso sentimento, a nossa relação, o pensamento que nós temos direcionado ao alto, direcionado a Deus ou a quem quer que nós possamos dirigir a nossa fé. Enfim, a prece é um resultado dessa fé, desse sentimento forte interno que enleva, que nos faz sentir uma ligação interna e forte que nos leva para cima, que nos leva para o alto, que nos arrasta, que nos carrega, que nos faz, mesmo que não haja palavras, mesmo que seja só um pensamento, Jesus, sê conosco, Jesus, me ajuda, Jesus, obrigada. Uma palavra só, porque não é a palavra que que dá valor à prece, é o sentimento. Daí, nós vamos para o item 5, lá os mercadores expulsos do templo, né? Em seguida, eles vieram a Jerusalém, entrando no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas, Jesus, né? E os assentos daqueles que vendiam pombos e não permitia que pessoa alguma transportasse utensílios pelo templo. Jesus os ensinava, dizendo, não está escrito que na minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? No entanto, tem desfeito dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo falar assim, procuravam um meio de prejudicá-lo, porque eles os temiam, visto que todo o povo ficava cheio de admiração com a sua doutrina. Então, Jesus expulsou
os mercadores do tempo, mas nós temos que pensar assim, Jesus, gente, Jesus. A gente consegue imaginar Jesus perdendo a paciência do mesmo jeito que a gente perde a 3x2? Quer dizer, a gente tem que ler textos de maneira diversa. Cada texto que a gente lê é de acordo com o que com o tempo, enfim, a gente lê de uma forma diferente, né? Então, a mecânica de leitura, a chave de leitura de textos é diversa para cada texto que a gente lê. Então, no caso aqui do texto bíblico, nós temos que levar em conta essa coisa da linguagem simbólica, né? Que não são as palavras, o tempo, o lugar, não são simplesmente as palavras de um modo raso que nós podemos ler e sair achando que é assim. Então, há textos, mesmo que não sejam textos bíblicos, textos literários, que têm muitas camadas. Nós temos que ir aprofundando à medida que nós vamos crescendo, à medida que nós vamos aprendendo, nós vamos ver, nós vamos desvendando aquelas camadas. Então, há toda uma história que envolve o que havia o tempo, o que estava acontecendo ali. Até tem um texto de Edgar Armand que fala nesses... no livro O Redentor, de Edgar Armand, que fala nos costumes da época, que é o capítulo 14. Então, ele descreve o tempo, como era, os sacerdotes, as graduações, tudo o que acontecia ali, né? Todos os graus de pessoas, cada um com a sua atribuição, cada um com os serviços, os sacrifícios de animais, e realmente os sacerdotes mercadejavam, né? Faziam comércio. E havia uma série de rituais. Então, ali, aquela atividade de comércio acabava prevalecendo. Então, mais uma vez, como eu disse lá no início, esse estudo leva a gente a ver como Jesus estava preocupado com o material suplantando o espiritual, com a matéria suplantando o espírito. Que, como eu falei no início, acaba, para mim, sendo o núcleo dessa passagem, desse capítulo que a gente está estudando. Então, ali era uma casa de oração, como Jesus falava, e aí havia se transformado num covil de ladrões. Quer dizer, a matéria engoliu, assambarcou a prece, assambarcou a espiritualidade, assambarcou esse caráter do encontro, do encontrar-se e encontrar o espiritual. Então, não há um caráter violento, não é, nem intempestivo na atitude de Jesus. Ele chama ali para a importância da busca do amor, da busca do divino, né? Da busca de Deus, enfim, que está dentro de nós, né? Então, ele mostra, como em outras ocasiões, como sempre, Jesus mostra o caminho, a importância, como na passagem que ele pede que a gente tenha cuidado com os escribas, né, que, a pretexto de longas preces, roubavam as viúvas, como nós lemos, né? Então, não é possível que se peça alguma coisa material por meio de um canal espiritual. Não dá para a gente misturar as estações de pessoa. Meu Jesus, eu quero um carro novo. Não dá, né? Embora nós façamos isso, né? Nós aqui na Terra ainda façamos. Então, essa confusão, até um ponto, é compreensível, porque nós estamos mergulhados na matéria, estamos num estado de desenvolvimento que ainda precisamos de bastante aperfeiçoamento, né? Então, essa imersão que nós temos na matéria acaba nos levando a uma visão curta
do espírito, do nosso real ser. E isso é natural, para isso a gente tem o espiritismo para nos ajudar, e para isso nós temos tanto estudo, né, e tanta leitura. Então, eu acho que a gente pode aqui ver esse templo, que Jesus fala, como uma representação mesmo de nós, de nós como espíritos encarnados, precisando dessa purificação de templo. Nós temos assim como eles tinham no templo a arca sagrada, nós temos Deus dentro do nosso coração, porque Ele nos criou, foi Ele que nos criou, assim, né? Então, nós temos a essência divina. E os templos, os templos que nós temos, ajudam-nos a que nós procuremos esse real sentido. É uma forma, né, de procurar, assim como todos os recursos que nós temos, toda ajuda, né, da espiritualidade nos ajuda. São templos também que nos ajudam a encontrar o espiritual em nós. Então, seguindo, no item 7, nós falamos da mediunidade gratuita, né? Ele nos fala dos médiuns modernos e ressalta que os apóstolos também possuíam mediunidade. Claro, mediunidade não é uma invenção do século XIX. Claro, receberam de Deus serem mediadores entre espíritos e os encarnados para mostrar o caminho do amor divino, que é o propósito de Deus, né? A lei de amor, que a lei de amor se cumpra. Então, que os seus ensinamentos cheguem como um sol, cheguem a todos. Então, a mediunidade aí é mais um mecanismo que Deus nos dá, que permite essa difusão, essa imersão na realidade divina, essa iluminação, né? Esse sol que deve chegar a todos. Então, é claro que sendo um mecanismo criado por Deus e dado a todos indistintamente, não podia, claro, estar vinculado a nenhuma forma de materialidade, de pagamento, nada que se expressasse de uma forma material, porque não há lógica nisso. Seria completamente desviado o sentido. Então, no item 8, aí, seguindo, ele fala numa coisa muito simples, de forma muito clara, mas que exige muita atenção, seriedade, que é a sintonia, que é muito importante. Nós sintonizamos com que nós estamos afinados, com que nós atraímos, com que está vibrando, como uma estação de rádio, que está vibrando no mesmo diapasão que nós estamos. Pronto, combinou. Então, deu match, como se fala, né? É aí que a gente sintoniza. Os bons espíritos repudiam tudo que está ligado ao egoísmo, aos interesses materiais. Então, quanto mais nós nos ligarmos ao egoísmo, que ainda está inerente a nós, que vai levar aos interesses, à predominância dos interesses materiais, quanto mais nós nos ligarmos, mais nós vamos estar sintonizados com o que não nos eleva. Então, os bons espíritos nunca estariam disponíveis a ser conectados por um preço, claro. Né? Nada que se referisse à materialidade, não há o menor sentido nisso. Então, se nós baixamos a nossa vibração, se nós linkamos com os chamados interesses materiais, haverá sempre os irmãos que estão disponíveis a essa vibração. A qualquer vibração que a gente sintonize, em qualquer vibração que a gente sintonize, sempre haverá quem sintonize naquela vibração, para o bem ou para o mal. Então, nós precisamos de quê? De humildade, de devotamento, de seriedade, de abnegação, de caridade, de amor ao bem e de desinteresse material. É claro que nós estamos imersos na materialidade, mas é o apego ao material que nós não devemos ter, porque só nos puxa para baixo. Vai nos fazer uma sintonia que não vai ser legal. Então, a comunicação com a espiritualidade precisa ser desinteressada, claro.
ela não pode abrigar vaidade, não cabe. Aí, no item 9, ele fala da impossibilidade, que é clara e lógica, segundo o que nós vimos até aqui, de transformar a mediunidade em profissão. Não tem nenhum sentido, por tudo que nós vimos, né? A mediunidade é uma faculdade, sim, mas é móvel e é variável, e quem pretende tornar essa ferramenta uma profissão, quer dizer, ligar isso à materialidade, ainda vai se decepcionar, e não vai dar certo. É claro que ela só existe com a presença dos espíritos, mas nenhum médium pode garantir a presença de um espírito em determinado momento. Tem que haver uma sintonia e a espiritualidade tem que estar disponível. Ele chama aqui a atenção para a proibição feita por Moisés, né? Aquilo que ela, então, na época, conhecido como profecia. Ele não foi à toa essa proibição, até porque ele mesmo já havia exaltado a capacidade, quem dera que o povo todo profetizasse. Né? Mas o que fez com que ele lançasse essa proibição foi o desvirtuamento, foi o abuso, foi justamente a introdução desse caráter material nessa coisa de todo cunho espiritual. Então, são citadas referências, né, do livro dos médiuns, que é interessante que a gente estuda, que a gente estude. Então, finalmente, no item 10, ele fala para nós que a mediunidade é uma coisa santa. Ressalta a diferença de um médico, por exemplo, né, que no tratamento da sua profissão, do fruto do seu tempo, dos seus estudos, para atuar naquela, aí sim, é uma profissão, que está aqui, na materialidade. E há médicos, como há em muitas profissões, que se voluntariam, que fazem, exercem a profissão gratuitamente. A mediunidade de cura, que ele fala, é a que requer maior santidade, uma vez que o médium está ali como um canal. Mediunidade é uma ferramenta, é um canal em que o médium transmite, repassa o que ele recebe, no caso do bem dos bons espíritos. Que nem Jesus, nem os apóstolos nunca, claro, cobraram pelas curas que empreenderam. E o texto termina com uma importante recomendação. Quem não tem do que viver, que procure outra forma que não a utilização da mediunidade para esse fim de manutenção da vida material, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente não pode misturar uma coisa com a outra. Então, como eu falei no início desse texto, eu acho que esse capítulo é um grande ressaltar, aquilo que a gente passa, assim, o marca-texto entre materialidade e espiritualidade. A gente precisa muito, muito estudar isso, porque, como eu falei, já mais de uma vez, nós estamos como encarnados, imersos na materialidade. Então, nós precisamos, sim, viver na materialidade, mas somos, nossa vida real, nós somos espíritos, criaturas de Deus. Então, nós não podemos baixar essa vibração. A nossa busca, a nossa procura, deve ser, por isso, o autoconhecimento. Se nós nos conhecermos, nós vamos identificar esse núcleo divino que há em nós. Então, que nós continuemos nessa busca, nessa procura, com a ajuda da espiritualidade, com a ajuda de Jesus, com a ajuda da doutrina espírita e sempre com a ajuda de Deus. Muito obrigada a todos, graças a Deus.